Esperança. Brasília, existe um movimento na Universidade de Brasília, um movimento chamado Direito Achado na Rua. É um movimento que tem nuances acadêmicas e também de movimentar as massas. E quando a gente fala da comemoração de Brasília, a gente fala... Eu me lembro de um historiador chamado Lebré, que ele fala sobre direito à cidade. O direito à cidade, aproveitando a história de construções de Brasília, é o que os operários reivindicaram. Eles reivindicaram o direito à cidade. E o que é o direito à cidade? É mais do que a liberdade de ir e vir, mas é o direito de ter acesso às questões. Como no slide passado eu falei que Brasília, ela foi planejada, ali a parte histórica, o plano piloto, como o amigo Hélio Dolly destacou, para ter cerca de 500 mil estudantes. Hoje nós temos muito mais do que... Estudantes não, perdão, quem dera, todos estudantes, todos somos, mas 500 mil habitantes. E que Brasília, o DF todo, de ter muito mais do que isso. É verdade que Brasília cresceu, é a cidade da esperança, mas temos que investir mais em escolas, temos que investir mais na saúde pública, ela tem que continuar crescendo. Nós temos esperança, de fato, que Brasília, ela, cada dia mais, ela acomode seus habitantes e os visitantes da melhor forma possível. E o direito à cidade, ele vai falar sobre isso. E ele fala sobre o direito não o direito como se ele fosse concebido de uma forma alienígena. Veio o alienígena e trouxe o direito, não. O direito ele é construído através de movimentos sociais. Nós vivemos uma democracia representativa, onde nós temos aí o poder executivo que nos representa, temos o poder legislativo que nos representa, temos o poder judiciário que nos representam ali, né? O judiciário, o executivo como, de fato, o executor, o legislativo criando os legisladores ali, tanto a nível federal, o Senado, quanto a Câmara dos Deputados construindo as leis, ouvindo a sua base, por isso que é representativo, e o Judiciário fazendo com que se cumpra a nossa Carta Maior, que é a Constituição de 1988. Então, o direito à cidade, ele vem falar isso. Não é? Então, Brasília, como capital da esperança, ela também é uma capital que tem que dar um exemplo ao direito à cidade, o direito à educação, o direito à cidadania. E aí eu fui contemplado com um artigo, que eu quero também, porque faz parte da identidade diversa, né, de diversidade que Brasília, o direito achado na rua. No ano passado eles lançaram, né, e eu fui um dos autores, o nono, que foi a obra que eu mostrei anteriormente, a nona edição do Direito Achado na Rua, uma crítica à introdução ao direito urbanístico. E ali eu me apropriei a capoeira, vou falar um pouco sobre capoeira aqui, depois de falar dos construtores, muitos pioneiros eram capoeiristas também, mas falar um pouco da capoeira como um instrumento, como também parte da identidade hoje, né? Porque a identidade não só do operário de Brasília, mas também de todos os cidadãos, ela tem influências do Nordeste, do Norte, enfim, de todas as regiões do Brasil. E então a capoeira hoje ela está ali presente na Torre de Brasília, com a organização do Mestre Cal. Tivemos aí capoeiristas históricos aqui, Mestre Tabosa, né? Mestre Cláudio Danadinho, que, aliás, é um professor da Universidade de Brasília. A sua história foi amigo de de Onestino Guimarães. Então, são histórias que devem ser contadas. O professor, mestre de capoeira, professor Cláudio Danadinho, ele me contou a história que ele já era capoeirista, né, jogava capoeira, e por ele ter uma amizade com Onestino Guimarães, e quando houve o período do regime militar, e o Onestino foi perseguido porque seus direitos políticos foram cassados, Onestino desapareceu, hoje é tido como o desaparecido político,
E o professor Cláudio foi para a Bahia, onde teve a possibilidade de treinar capoeira com o mestre Bimba, que é o Manuel dos Reis Machados, o mestre Bimba, criador da capoeira regional. E aí, aí eu volto a falar do direito, né? Porque, então, falando do direito como esse movimento, o direito como um movimento social. Veja só que curioso, a capoeira, né, eu estou aqui também na capoeira, aqui, escolhi uma câmera e outra aqui, não é? Mas a capoeira, e aí o que isso tem a ver com Brasília? Porque hoje também faz parte, eu também sou capoeirista, né? Não sou um exímio jogador, mas eu gosto muito da capoeira e a capoeira mostra esse movimento de resistência também. E aí quando eu falo da capoeira, ela está presente nos espaços e ela ajuda a mudar o urbanismo, o sentimento, né? A capoeira, ela forma uma roda, né? Onde não existe uma hierarquia, todos são iguais ali e todos se submetem a um jogo da capoeira que ele responde ao jogo, é um jogo de perguntas e respostas, não é? É um jogo de perguntas e respostas aonde um aprende com o outro. A capoeira a gente joga com o outro, a gente não joga sozinho. Então eu aprendi isso com a capoeira e aprendi isso com a capoeira aqui do DF, que tem características diferenciadas. E voltando à história da capoeira, né, aproveitando aqui, falando nessa comemoração dos 60 anos, e mandar um abraço aí para o mestre Hugo Leonardo, o contramestre Fred Cachorrão, ao mestre de capoeira Geleia e ao grupo Gingado Capoeira, grandes amigos. Eu quero mandar um abraço no sentido de que a história da capoeira também se confunde com a história do Brasil e também, logicamente, com a história de Brasília. Desde os meados da construção de Brasília, ouvi falar de exímios capoeiristas aqui, dando pernadas sempre que necessário. E voltando ao ritual da roda de capoeira, a roda de capoeira, ela tem essa atração, né? No sentido de que ela resistiu, como os operários resistiram. A capoeira, no final do Império, e é isso que fala no meu artigo, que fala sobre a capoeira como ressignificação do espaço urbano. A capoeira que foi criminalizada ali no começo da República, era crime praticar capoeira. Hoje ela é patrimônio, o professor de geografia que me antecedeu deu uma belíssima aula falando sobre patrimônio cultural. Como Brasília é patrimônio cultural, né, da humanidade, a capoeira também hoje é patrimônio cultural da humanidade. Foi considerada patrimônio imaterial do Brasil e hoje da humanidade pela Unesco. É muito interessante isso. E aí a capoeira, ela é brasileira, não é africana, mas muitos historiadores e capoeiras, eles ilustram que a capoeira, ela veio, as africanas vieram gestando a capoeira para que ela nascesse aqui no Brasil. E eu gosto muito da fala do mestre Cláudio Danadinho, quando ele fala assim, não vamos falar capoeiristas, ele fala capoeira, porque capoeirista era o termo que o opressor chamava o capoeirista, né? Aquele cara que queria bater, que queria aprender, chamava o praticante de capoeira de capoeirista. E entre os capoeiras eles chamavam de capoeiras. Então, esses capoeiras, eles tiveram um exercício de resiliência ao longo desse século, né? De onde saiu? Da sua arte. E aí me perguntam também, a capoeira é arte, luta, dança? Aí eu respondo, como Brasília é sui generis. Enquanto Brasília não é nem estado, nem município, é Brasília, o Distrito Federal, com todas as suas prerrogativas, a capoeira também é luta, é arte, é dança. E quando as pessoas estão na roda da capoeira, ela é dança, ela é arte, é uma das artes marciais que se joga dançando, eu desconheço outras, e logicamente que ela é luta no momento da opressão, no momento da defesa, da legítima defesa. Então a capoeira é um exemplo de resiliência, por quê? No começo da República, ali a República que foi inaugurada em 1889, já em 1890,
estava prevista ali no Código Penal a capoeira como crime. E a capoeira ela não acabou. O mestre Bimba criou a capoeira regional, depois de ter praticado capoeira Angola, ele criou a capoeira regional, mas ele sabia que no Código Penal estava prevista a capoeira como crime. Então ele falava lá na Bahia, que a capoeira era luta regional baiana. E ele, através da capoeira, a capoeira cultura, com negritude, ele conseguiu até ser recebido pelo então presidente da República, Getúlio Vargas, que reconheceu a capoeira como educação, naquele momento como educação física. Então, o artigo ele vai falando sobre isso. Onde tem uma roda de capoeira, não tem criminalidade. Onde tem uma roda de capoeira, não tem terreno baldio. Onde tem uma roda de capoeira, atrai pessoas. O berimbau, né, esse instrumento transcendental, atrai as pessoas. Pessoal, é um momento, eu pensei que eu ia poder ficar 4 horas falando aqui, mas eram só 50 e... Estou caminhando, né, ao final. Se prorrogarem, eu fico mais 2 horas ou 3 horas tranquilamente. Eu agradeço a oportunidade. Eu, só recapitulando, falei sobre a obra Construtores de Brasília, recomendo a leitura e eu valorizo todos os habitantes. A gente do Distrito Federal, a gente tem que bater palmas, mas vamos tratar com carinho os pioneiros, os candangos, os construtores de Brasília. E, com certeza, Brasília há de ser um exemplo para todo o Brasil e, por que não, para o mundo, de menos desigualdade, de mais valorização do ser humano, da cultura, da diversidade. Esse momento de pandemia é um momento que a gente, embora não possa estar próximo fisicamente, que a gente possa estar valorizando a memória e os nossos antepassados. Eu ofereço essa aula ao meu pai, Manuel Lopes da Silva. Vocês não saiam, só saiam para ir no banheiro, tomem uma água e voltem aqui porque vai ter outra aula magnífica, imperdível. E, aliás, quem assistiu essa aula aqui, eu vou te falar, essa aula cura mal olhado, espinhela caída, não é? Desembaraço amoroso. Aproveitem isso aí. Um grande abraço e podemos... Até a...